Mateus 1, do verso 18, a partir do verso número 18. Que diz assim. Mateus capítulo 1, do verso 18, nós iremos ler até o verso 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, a partir desse momento, nós iremos expor e meditar e refletir e se debruçar sobre o Evangelho de Mateus. Para mim, a história mais magnífica e mais esplêndida de todas é a do nosso Salvador, é a de Jesus. É a história mais apaixonante, é a história mais amorosa, é a história mais aconchegante, é a história mais linda que nós podemos ler e conhecer e se espelhar. E o Evangelho de Mateus fala a respeito desse nascimento, do ponto de vista de José. O nascimento de Jesus Cristo, ele é falado a partir de dois pontos de vista. No Evangelho de Mateus, ele é falado a partir do ponto de vista de José. E no Evangelho de Lucas, ele é falado a partir do ponto de vista de Maria. Mas antes de nós entrarmos no texto e meditarmos no texto, nós devemos entender algumas coisas. E a primeira delas é que o autor desse evangelho é Mateus. E há duas maneiras da gente descobrir que foi Mateus. A primeira maneira pela qual nós podemos descobrir é pelas evidências internas, ou seja, a partir do livro mesmo, nós podemos entender que foi Mateus que escreveu. Primeiro, a evidência gira em torno de detalhes que se encaixam muito bem com a pessoa do publicano. A primeira delas é que o Evangelho de Mateus é o Evangelho que fala mais a respeito de dinheiro. E o que esperar de um coletor de impostos a respeito disso. A segunda coisa que nós descobrimos é que Mateus fala a respeito do seu encontro com o Senhor e ele fala que ele preparou um jantar para o Senhor. Ou seja, ele fala de forma meio que depreciativa dele mesmo. Enquanto que Lucas e Marcos falam que Mateus fez um banquete para o Senhor Jesus.
E também nós podemos aqui, ao ler o Evangelho de Mateus, nas evidências internas, nós podemos ver que Mateus, ele omite algumas histórias que falam bem ou que bota a redenção de alguns publicanos, por exemplo, de Zaqueu. Essas são as evidências internas, a partir do livro que nós podemos depreender que foi Mateus que escreveu esse evangelho. A segunda maneira que nós temos de descobrir quem foi que escreveu esse evangelho é as evidências externas, ou seja, as que estão fora do livro. Então, 3 pais da igreja, os pais da igreja são aqueles que sucedem os apóstolos logo após a sua morte. Então, 3 pais da igreja, bem conhecidos, como Irineu, como Orígenes e Eusébio, falam que esse evangelho foi escrito por Mateus. As pessoas que sucederam os apóstolos, logo em seguida que os apóstolos iam morrendo, aqueles homens que escreviam muito bem, que pregavam, que se destacavam no meio da igreja, esses homens falaram que foi Mateus que escreveu o evangelho de Mateus. A discussão é apenas se ela foi escrita no grego ou no aramaico. Tendo em vista que, se não me falha a memória, na Galileia se falava aramaico, geralmente. A discussão é essa, mas todos concordam que foi Mateus quem escreveu esse evangelho. Terceiro, a data desse livro ela é muitíssimo importante para nós. Primeiro, esse livro ele tem uma predição sobre a destruição do templo. Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 24, 25, 26, até o verso de número 28, mais ou menos, fala a respeito da destruição do templo. Então, se o templo já tivesse destruído, não faria sentido Mateus escrever o evangelho já falando que iria ainda ser destruído o templo. Ou seja, esse evangelho ele é escrito mais ou menos de 60 depois de Cristo a no máximo 68. Nós não temos uma data precisa, mas ela gira em torno dessas datas, de 60 a 68. A segunda evidência que nós temos aqui ainda dentro do livro, sobre a data do livro, é que esse evangelho de Mateus é o evangelho que mais faz críticas assíduas aos saduceus. Com a destruição do templo, os saduceus praticamente sumiram do mapa, porque os saduceus eram quem tomavam conta do templo. Então também não faria sentido Mateus falar e ensinar sobre os saduceus, tendo em vista que eles já não existiriam mais. Ou seja, é mais uma evidência para que a data desse livro seja de 68 a 60. E outra coisa, antes de entrarmos no texto também, é interessante nós imaginarmos o propósito e a ocasião que esse livro ele foi escrito. Bem, Mateus, como um judeu habilidoso na escrita, ele começou a perceber que a partir do ano 50, a igreja do Senhor Jesus Cristo começa a ter uma cisão do judaísmo. Começa a haver uma rusga, maior entre a igreja e entre o judaísmo. Começa a haver uma briga. Então, Mateus, percebendo isso, ele escreve o evangelho o evangelho para os judeus, para mostrar aos judeus que eles estavam crendo na pessoa certa. Então, um judeu de nascimento, ele teria, naturalmente, algumas dúvidas de saber se, de fato, Jesus Cristo era o Messias prometido. Então, Mateus, percebendo isso, Mateus começa a querer escrever para deixar claro que esse evangelho e aquele Messias realmente era o que haveria de vir. E os judeus que lessem esse texto seriam evangelizados, ou então eles teriam a confirmação clara e objetiva que eles estavam certos. O judaísmo era quem tinha caminhado para o lugar errado. Então esse evangelho, Mateus escreve e ele dá nove
textos, prova para mostrar que Jesus é o Messias que haveria de vir. Ele cita 9 profecias do Antigo Testamento que se cumprem na vida, no ministério, nas pregações, na morte e na ressurreição do Senhor. E aqui nós iremos ver a primeira profecia das 9 que Mateus cita para mostrar a messiandade de Jesus. Outra coisa bem interessante é que Mateus, ele não fala reino de Deus. Por quê? Porque ele sabia que os judeus tinham um apreço tão grande pelo nome de Deus, que até mesmo essa pronúncia ela se perdeu. Nós não sabemos como é que significa o nome de Deus em hebraico. Nós conhecemos as letras, as vogais, que compõem o nome de Deus, mas nós não temos a pronúncia. Nem mesmo os judeus sabem. Porque de tanto eles respeitarem esse mandamento do Senhor, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, os judeus não gostavam disso. Então ele coloca reino dos céus e não reino de Deus. Outro detalhe, antes de entrarmos no texto, é que para um judeu era primordial que o Messias viesse da descendência de Davi. E é por isso que Mateus começa com a genealogia. A genealogia prova para os judeus, para a gente não faz tanto sentido, mas para os judeus que esperavam um descendente de Davi, tem aqui a comprovação na genealogia de Jesus, de que, de fato, Jesus é descendente de Davi. Portanto, diante de tudo isso, nós entraremos no texto de Mateus, a partir do versículo de número 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A primeira coisa que devemos entender aqui é a palavra desposada. Na verdade, José e Maria estavam noivos naquele momento, ao qual Maria se encontrou grávida. O noivado, na cultura judaica, ele é completamente distinto da nossa cultura. É um compromisso quase como um casamento. Para que nós venhamos a ter noção do que é um noivado e da situação de Maria e de José, é a seguinte. Aqui, José, ou seu pai, já teria pagado o dote, ou seja, um valor em dinheiro, para o pai de Maria, e já teria assinado o contrato de casamento. Então, esse período durava em torno de 1 ano. Eles ficavam noivos durante esse tempo, ou eles estavam noivos durante esse tempo. E aí, o compromisso era tão sério, que Deuteronômio, capítulo 20, a partir do versículo 7, vai dizer que o homem ficava proibido até mesmo de ser alistados para a guerra. Ou seja, quem noivava no judaísmo tinha licença até mesmo do exército, por ser um compromisso tão pesado e tão forte. Outra coisa interessante aqui é que provavelmente eles, na cerimônia onde José, o seu pai, tinha pagado o dote ao pai de Maria, essa cerimônia era um grande banquete, era uma grande festa, onde a noiva e o noivo e as suas famílias trocavam presentes. Então, tudo isso já tinha acontecido com José e com Maria, ou seja, eles estavam noivos, esperando só o tempo para casar-se. E esse casamento, ou aliás, esse noivado, só poderia ser quebrado por uma quebra de contrato, que no caso aqui seria o divórcio. Ou seja, se José não quisesse mais Maria, teria que haver um divórcio ali. Ou seja, o noivado no judaísmo, quando é rompido, é considerado já um divórcio. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 22, versículo 24.
foi nesse momento, entre o noivado de Maria com José, que ela se encontra grávida. E é por isso que essa narrativa, ela se torna tão dramática diante desse contexto. E é claro que Mateus deixa claro nessa narrativa, em 2 versículos, que José não tinha coabitado ou não tinha mantido relações sexuais com Maria. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo de número 18 é que Deus é soberano sobre os tempos, as ocasiões e o seu propósito redentivo. Deus pode intervir em qualquer situação, a qualquer momento, na vida de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Os historiadores dizem que José tinha em torno de 20 a 30 anos, mas Maria tinha em torno de 12 a 14 anos. E Deus, para mostrar a sua soberania, Ele interveio ali mesmo, gerando em Maria o seu filho. Por quê? Porque Deus é soberano em seus propósitos redentivos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não pede permissão para ninguém. A qualquer momento e a qualquer hora, Ele pode agir. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que assim como Deus é poderoso e foi poderoso para agir na vida de Maria, que era uma mulher comum, e na vida de José, que também era um homem comum, como qualquer outro, ele também é absolutamente livre e absolutamente soberano sobre tudo. Da mesma forma que Deus usou Maria, e da mesma forma que Deus usou José, Deus pode usar a mim, e Deus pode usar a você, porque quem tem todo o poder é Ele, e não nós. Quem tem todo o poder é Deus, e não nós.